Olá galera, meu nome é Samuel, sou aqui da paróquia São Bartolomeu de Itaquaquecetuba, São Paulo, e estou aqui para falar para vocês um pouco do capítulo 2º do livro Comunidades e Comunidades, uma nova paróquia. No segundo capítulo ele vai falar da palavra de Deus, vida e missão nas comunidades. Para bem fazermos esse encontro para vocês da palavra de Deus, vamos invocar aí o Espírito Santo que nos ajude nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, começando aí o segundo capítulo do livro Comunidades de Comunidades, já começa a dizer o ponto central, a palavra de Deus, e a vida e missão das comunidades. Ele quer dizer que sem a palavra de Deus não conseguimos e não conseguiremos seguir a palavra de Deus. Então aí nós temos o número 62 que vai nos dizer: se tivermos a inspiração de Jesus e depois pelos apóstolos, conseguiremos dar os primeiros passos. E aí nós temos o Lucas capítulo 10, versículo 16, que vai nos dizer: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. E quem despreza, despreza aquele que me enviou. Esse é o final do discurso que Jesus faz quando envia os 72. Também a gente vai passear um pouco pelas primeiras comunidades, como a comunidade de Israel. Na observância da lei e dos profetas, encontram-se fundamentos para a adoração e da promoção da justiça com todos. Ou seja, o documento ele já dá uma inspiração para nós de como devemos agir. E aí nós vamos ver diversos processos formaram o grupo que foi fortalecendo seus vínculos, especialmente após o exílio. E aí temos vários exemplos, como Abraão, o pai da grande nação, Isaac, Israel, como patriarca das 12 tribos de Israel. Também temos o Moisés, que foi o grande libertador da escravidão, organizador do povo em pequenos grupos. Importante nós dizermos do Moisés, que foi o grande líder, o grande libertador, mas que dentro da nossa igreja, hoje nós não queremos líderes, porque nós já temos um líder. Isso foi no Antigo Testamento, precisava dessas pessoas. Hoje, daqui a pouco nós vamos chegar no Jesus, qual é o novo modelo, a gente precisa de pessoas que tenham um modelo do Cristo para dar sequência a essa nova caminhada de fé. Como eu falei dos profetas, os primeiros discípulos na comunidade de Israel, que observavam a lei na escuta dos profetas, encontravam fundamento na oração, na adoração a Deus, da promoção da justiça com todos. Não só para mim, mas todos os cristãos precisam buscar sempre a palavra de Deus. O número 64 vai nos dizer que, neste contexto, a experiência familiar e comunitária marcou a constituição do povo de Deus em várias épocas, como já disse no início. O número 64 vai nos dizer que, assim como aquele povo, como aquelas comunidades, nossas comunidades foram se fechando, se desintegrando. E nós também não devemos nos fechar a nível de comunidade e também a nível pessoal. Talvez esse momento que nós estamos vivendo, essa época de pandemia, seja a hora de refletir no meu ser comunidade. Será que estou agindo da mesma forma em que era antes da pandemia? Estou vendo as pessoas necessitadas e indo ao encontro delas? E aí a pergunta que fica: quantas pessoas estão precisando de ajuda? Quantas pessoas e famílias estão deixando de ser ajudadas se nesse momento eu não estou fazendo o meu serviço em comunidade? E vale lembrar também que a nível paroquial, nossa paróquia não está parada. Nós temos várias ações pastorais que, mesmo que impedidos de sair para os encontros, a gente consegue alcançar essas pessoas carentes. E aí a gente vai lá naquele texto de Mateus 9,36,
que vai dizer o que devemos fazer agora com Jesus, o novo modelo de pastor. Mateus capítulo 9, versículos 33 e 36 seguintes. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Esse é o nosso desejo de cristãos, que nós não desanimemos mesmo nesse momento. Seguimos o desejo de Jesus, que é de encontro ao próximo. O número 67 apresenta o Jesus como bom pastor, e aí a gente temos uma outra citação bíblica, que é o João 10, versículo 11 seguintes. Que vai nos dizer assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se estamos vivendo em comunidade e agora centrado na palavra de Deus, por que não ser esse bom pastor para essas pessoas? O que faz Jesus, o cuidado com os doentes, e aí a gente pode ter várias passagens bíblicas como Marcos 1,32, e nossas comunidades são aquelas que vão atrás dessas pessoas doentes, carentes. Jesus também anuncia a boa nova no número 69 do documento, onde ele diz: não excluem ninguém, oferecia um lugar aos que não tinham vez na convivência humana, recebia como irmão e irmã aqueles que o sistema religioso e a sociedade desprezavam e excluíam. Aqui o documento fala uma palavra muito importante para nós de vida de comunidade: sistema religioso. Como devemos ter um cuidado na hora que estamos excluindo as pessoas. E aí podemos colocar novamente essa época: estamos excluindo as pessoas ou estamos fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que a palavra de Deus nos pede? Aí a gente agora entra no contexto: a comunidade de Jesus na perspectiva do reino de Deus. E aí a gente dá um pulo lá no número 71, que fala sobre a presença do Espírito de Deus na vida de Jesus. Aí a gente temos o texto do Lucas 4, 14 e 18, que nós não vamos colocar aqui, senão a gente vai ficar um bom tempo refletindo sobre essas leituras. Mas que fala que temos que ter essa certeza de estarmos com o Espírito de Jesus. Será que estamos caminhando em comunidade com o Espírito de Jesus? Ou estou fazendo da minha caminhada uma experiência individual? Uma experiência que só cabe a mim. O número 73, pulando um pouquinho mais: Jesus, porém, não se deteve no entusiasmo individual. Já falei do envio do 72, então Jesus se colocou aqui no lugar daquele que não é o chefe, não é ele que manda. Ele reúne a todos, ele chama a todos. E vai dizer o 73: Jesus não se deteve no entusiasmo individual de alguns, por isso constituiu o grupo dos 12 apóstolos. O número dos 12 remete às tribos de Israel. Dessa forma, a comunidade de Jesus dará início ao novo povo de Deus. Ao redor de Jesus nasceu uma pequena comunidade de discípulos missionários, a qual foram revelados os mistérios do reino de Deus. Temos essas cifras no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 16 a 20 e o 3, 14. E aí nós podemos nos aprofundar de o quanto nós devemos ser solidários uns com os outros, porque somos agentes pastorais, se somos coordenadores de comunidades, nunca devemos colocar em nível superior aos outros, sempre na mesma condição, sempre na mesma base. Número 74, ele vai nos deixar vários modelos de como ser o jeito de Jesus. Ele deixa vários tópicos que aí a gente, nos versículos da Bíblia, podemos refletir quais deles cabe a mim, qual deles eu posso caminhar na minha vida. Sempre aprendendo um novo jeito de ser com Jesus. Primeiro, na comunhão com Jesus. Mateus 23, versículos de 8 a 10. Somos todos irmãos. Como já disse, não há diferença entre
líderes de comunidade, coordenadores de comunidade, somos todos iguais. A igualdade de dignidade, Gálatas 3, versículos 28. No contexto de comunidade, somos todos um em Cristo. Ou seja, todas as caminhadas, todas as comunidades precisam caminhar juntos, andar juntos, como diz já o Papa Francisco, principalmente nesse tempo, que ninguém fique para trás, que ninguém chegue na frente sozinho, que podemos caminhar juntos na igualdade e também em dignidade. Na partilha dos bens, a gente temos o contexto do Lucas 10, versículo 7. Confiar naquilo que temos, podemos colocar tudo em comum, ou seja, sem medo de perder nada, colocando tudo nas mãos de todos. Na amizade, temos o capítulo do João, capítulo 15, versículo 15. Não o chamam mais de servos, mas de amigos. Você vê que o próprio Jesus já não se coloca no lugar de servo. E aí o versículo vai dizer para nós que o servo não vê aquilo que o seu superior faz. E Jesus não. Jesus coloca tudo em comum naquilo que ele faz. No serviço, também vai nos dizer Mateus 20, 28, que não poderemos ser superior a ninguém. De novo, o documento nos dá uma chamada de atenção. No perdão, temos Mateus 18, 18. O poder de perdoar foi dado a todos. Aí vem essa frase que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. Uma parte importante para nós cristãos que às vezes não sabemos perdoar. Às vezes guardamos uma mágoa de uma pessoa, mudamos de comunidade, mudamos de paróquia porque eu não consigo ficar no meio daquela pessoa. Também uma frase muito boa, o perdão. Na oração em comum, Lucas 24, 30. Sentir-se sempre com o coração ardente. Esse é o Lucas 24, 30 que vai falar dos discípulos de Emaús. Unir-se com paróquia é mesmo que está participando da mesma missa. Ou seja, quando a gente temos uma festa paroquial, uma festa do padroeiro, agora olhando de frente a gente vê quantas pessoas não participam da igreja. Quantas pessoas faltam às missas celebradas com fervor, porque ainda não sentiram esse espírito dos discípulos de Emaús, que sentiam a presença de Deus enquanto caminhavam. Também essa é a nossa perspectiva, sentir a presença de Deus na nossa caminhada de fé. Se nós não estamos sentindo essa perspectiva, talvez não conseguimos caminhar do jeito que Ele quer. E por último, na alegria, Mateus 5,11. É na alegria que se convive com a dor e com a perseguição. E aí a gente podemos falar que sermos em comunidade, sempre vamos ser perseguidos. Falar em comunidade, sempre vai ter algo que vai te deixar com dor. Ser comunidade não tem como a gente conviver e falar que está tudo bem. Tem que ter os atritos, mas que saibamos ir lá em cima. Perdoar aquele irmão que nos magoou. E assim vice-versa. Jesus também nos deixa 4 recomendações para que sermos bons discípulos na missão: hospitalidade, partilha, comunhão de mesa e acolhida aos excluídos. Como já vimos em outros versículos da Bíblia, né? Sempre pautado na palavra de Deus. Então, todos esses 4 recomendações têm que ser ligadas àqueles projetos que Ele nos deixou. Primeiro, a igualdade de dignidade com os irmãos, comunhão com Jesus, a partilha dos bens, a amizade, no serviço e no perdão. E também na oração em comum. E por último, na alegria. A hospitalidade, Lucas 10, 5, ser portadora da paz. Ou seja, um clima manso, um clima passivo entre as comunidades. Não há guerra, não há ninguém superior e todos no mesmo patamar. A partilha, viver na comunidade e não sair de porta em porta. Um detalhe muito importante hoje, de quantas pessoas hoje estamos indo atrás de uma igreja aberta para poder nos saciar da Eucaristia, ou seja, deixando os irmãos fora dessa partilha e dessa comunhão de mesa. E como eu já falei, as acolhidas dos excluídos.
De graça recebestes, de graças deveis dar, que é o Mateus 10, versículo 8. Interessante quando a gente fala de comunhão de mesa, que a gente pensa somente na Eucaristia, mas que é bom a gente lembrar que somos irmãos, que temos que ir à igreja não somente atrás da Eucaristia. É importante a Eucaristia, é o ápice, é o centro da celebração, mas e os irmãos que estão ali do meu lado? Como que eu faço com eles? Era bom a gente refletir um pouco e pensar nesse trecho que o documento nos dá. Seguindo agora as primeiras comunidades cristãs, isso já no tempo de Jesus, depois que ele ressuscitou, aí vem os apóstolos. E o Lucas apresenta a inspiração para toda a comunidade cristã. Então, se formos pegar o Atos dos Apóstolos desde o princípio, ali se tem um modelo concreto de uma comunidade. Então, eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Vejam que comunhão fraterna, esse é o ponto importante de uma comunidade. E o verbo perseverar. Será que estamos perseverando neste momento, nessa vida que estamos passando? Então, deve ser retomado a cada dia na vida de comunidade, assim como vai trilhando um caminho para manter-se fiéis à proposta do Evangelho. Não adianta nada você ser perseverante, mas sem a escuta da palavra, sem a comunhão fraterna com os irmãos. E aí, em seguida, agora vem a parte mais importante do cristianismo que a gente vai seguindo, os ensinamentos dos apóstolos. E aí ele vai dizer, a palavra dos apóstolos é a nova interpretação da vida e da lei, a partir da ressurreição. Você vê que é importante, se não fossem os apóstolos a proclamar essa ressurreição, esparramar e sair irradiando, hoje talvez nós não teríamos condições de ler esse documento. Ou seja, apesar que a ressurreição foi revelada para as mulheres, né? Não devemos esquecer. Eles também recomendam com os ensinamentos dos escribas. Eles aprenderam com os escribas, mas depois de Jesus, eles tiveram coragem de romper com a lei e partir para o ensinamento de Jesus. Assim também devem ser nossas comunidades. Quantas barreiras nós encontramos no meio do caminho, quantas pedras que fazem que a gente pare, abandone tudo aquilo que a gente está fazendo. Isso também não deve acontecer com nós. Devemos romper todos esses empecilhos que tem na nossa vida. Nossas comunidades também não se pode colocar diferente das outras, mas sendo como os apóstolos, rompendo as diferenças. Aí a gente tem um texto de 1 Tessalonicenses 2,13. E aí me lembro quando início de comunidade, início de paróquia, área pastoral, a gente tinha vários eventos e, querendo ou não, uma comunidade quer merecer sempre melhor do que a outra. Isso que deve ser pensado e refletido. Eu tinha também muitas propostas, assim fugindo um pouco do documento, de praticarmos algumas gincananas, por exemplo, sobre a palavra de Deus, quem corre lá, quem aperta mais, quem ganha mais, mas corremos o risco da divisão. Corremos o risco de deixar outras comunidades para trás. E aí sermos indiferentes uns com os outros. Agora vamos falar um pouco da comunhão fraterna, né? E para isso, o ideal era chegar a uma partilha não só de bens materiais. Hoje nós temos um grande desafio, a partir desse momento que estamos vivendo, de superar as expectativas espirituais de outras pessoas. Como que nós iremos ajudar essas pessoas a voltarem àquilo que era antes? Recuperar o que perdemos não conseguimos, mas dar uma nova chance de vida para essas pessoas, não só materiais, como já estamos fazendo hoje, nossas ações pastorais de Cáritas, mas a nível espiritual. Importante a gente matar a fome, para depois falar da palavra de Deus, mas isso também é um degrau que devemos partir daí para cima. A fração do pão. Para os primeiros cristãos, a expressão lembrava muitas vezes em que Jesus tinha partilhado o pão com os seus discípulos. Está lá em João 6, versículo 11. E aí a gente também pode colocar de novo a partilha e a comunhão, ou seja,
Se nós estivermos aqui para partir o pão, sempre em comunhão com nossos irmãos, nós não vamos estar fazendo memória, mas sim o memorial, como Jesus está presente em todas as nossas celebrações. Esse gesto deve abrir os nossos olhos, deve dar presença viva de Jesus e dos irmãos ao nosso lado. Também nas orações. Através das orações, eles eram fortalecidos das perseguições. E aí a gente volta de novo nas primeiras comunidades, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Se dedicar nas orações para anunciar bem o Evangelho. Atos 6, 4. Ou seja, não consigo anunciar o Evangelho se eu não sou centrado na oração. Se eu faço isso apenas da boca para fora, talvez não seja um ato que vai levar as pessoas ao bem. Ser assíduos na oração, na fração do pão, na comunhão da fraterna, só faz crescer o vínculo com Cristo. E é com essa experiência que as comunidades são missionárias. De novo a gente volta nas primeiras comunidades, Atos dos Apóstolos 2, 47. Vamos falar agora um pouco de novo da comunhão, que é a Eucaristia. A Eucaristia nutre a esperança da realização plena do cristão no mistério de Cristo. A resposta da comunidade ao dom do Pai, e que é comunhão no corpo e sangue do Senhor, e se deve realizar-se no comportamento ético e no compromisso com todos, os sofredores da história. Também aí eu digo, não sou eu o único a ter o privilégio da Eucaristia, como já dizia nos outros momentos. Eu vou ao encontro de Jesus na Eucaristia, mas também devo acolher o outro como Jesus acolhe a si próprio. E aí nós temos, vale a pena ver esse trecho da carta de São Paulo a Filemão. Se eu penso como Jesus, eu vou acolher aquele que também eu olho. E a epístola fala o seguinte, Filemão 1:17. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, aqui Paulo está falando, a epístola está falando de como se receber a Eucaristia. É como receber um próprio amigo, ou seja, ele está recebendo ele como se fosse o próprio Jesus. Então temos nesse contexto que a vida em comunidade é aceitar a todos, acolher a todos, e não fazer parte só de um grupo de pessoas. Agora o próximo passo é a partilha. Em Atos dos Apóstolos 2:44, não havia uma imposição tida pelos apóstolos. Assim como hoje, deve ser algo de expressão natural ao amor de Cristo e ao próximo. Com isso, deve ser entendido também uma coisa muito importante nas nossas comunidades, o dízimo, algo que brota de dentro. E aí a gente vai ter 2 Coríntios 9:7 e também 2 Coríntios 8:9, que vai nos ajudar de como fazer essa partilha. Ou seja, ser comunidade, ser unidos uns com os outros, mesmo na indiferença, como eu já falei. A iniciação cristã, do qual iremos falar agora, dentro do nosso contexto paroquial, tentamos seguir aquilo que o documento nos pede, ou seja, como nas primeiras comunidades. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados cristãos. Isso está em Atos dos Apóstolos 11:26. Para expressar a condição de batizados, seguidores de Cristo, ou ungido. O batizado também é ungido no Espírito Santo. O cristão é um homem novo, transformado em Cristo. É nascido do alto, como disse Jesus a Nicodemos. Cifra em João 3:3. Então, já desde os primeiros séculos, a gente tem a iniciação cristã como um processo de formação de um cristão. Ou seja, como nós vemos hoje, as coisas mais práticas que as pessoas nos procuram hoje, não querem um caminho de iniciação cristã. Talvez eles tenham pelo lado da sacramentalização, ou seja,
O importante é o sacramento e não uma vida de iniciação cristã. E o livro nos fala também, primeiramente ele recebia o querigma, o primeiro e fundamental anúncio de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. O candidato deveria acolher a fé de Cristo como seu Salvador. Aqui a gente temos na nossa paróquia o catecumenato, que se começa antes, uma preparação, e aí a gente vai caminhando no tempo da quaresma. E após essa decisão, ele era acompanhado por membros da comunidade com instruções, ritos e bênçãos, que permitiam compreender melhor a vida cristã. Então o documento mesmo já nos dá para nós que ele precisa compreender a vida cristã, e aí sim ele vai dizer se sim ou não para o sacramento. E a entrada no catecumenato, a eleição para receber os sacramentos, eram marcadas por ritos comunitários que instituíam como catecúmenos. Então, nesse processo, aqui na nossa paróquia a gente já tem que é várias etapas, ou seja, durante a quaresma a gente tem todos esses ritos que vai levar as pessoas até a noite de Páscoa. E aí nós temos no número 90, eu já falei, na quaresma ocorriam a purificação e a iluminação, uma preparação intensa para a recepção do sacramento da iniciação cristã. Ou seja, nessa fase, sondavam-se os motivos profundos dos candidatos. Hoje, talvez, a gente batizamos nossos filhos, nossas pessoas próximas, simplesmente por batizar, sem um fundamento naquilo que Deus quer, o que Cristo quer e que a igreja pede. Ou seja, algo que se faz espontâneo, não seja algo que eu vou dar, mas que daqui a uns tempos eu vou sumir. As nossas catequeses hoje em dia, a gente podemos perceber que eu participei de um curso, talvez um vestibular, recebi meu diploma e agora eu vou embora. E a iniciação cristã, desde os tempos dos apóstolos, já pode nos ensinar que é algo de vida que a gente precisa ser inserido a cada momento para depois decidir se sim ou não. Então a iniciação cristã é fundamental na nossa vida de comunidade. E aí eu falo para vocês, é a palavra de Deus que vai decidir se esse membro vai continuar ou se ele vai desistir de ser iniciado na iniciação cristã. Vamos falar um pouco agora da missão. E assim como Jesus é o enviado do Pai, somos também os enviados do Filho, como foram os apóstolos também. Lá nós temos em Mateus 28, 19. E através das missões, as comunidades são impulsionadas a se expandirem na mensagem de Cristo, além de suas fronteiras. E aqui nós temos algo muito importante sobre avançar na evangelização. Nosso território paroquial, nós pensávamos que fosse fechados em 12 comunidades, mas com a pandemia tivemos aí a oportunidade de conhecer melhor a nossa área paroquial. Ou seja, nossas ações, que começou com Domingos de Ramos, depois a Sexta-feira Santa e depois a Noite de Páscoa e até o Domingo de Páscoa, fez com que nós saímos nas casas no Domingo de Ramos, benzendo os ramos, depois na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa aqui entregamos água benta para as famílias celebrarem nesse dia. E vimos o quanto é importante a evangelização e o quanto estamos devendo evangelização. Quando a gente conversava um dia desses sobre as SEBs, que falta ainda muitas comunidades eclesiais de base. Precisamos de avançar bem mais para que essas pessoas tenham um acesso, um conforto e uma união ali sobre a palavra de Deus. Importante que nós não deixamos de fazer essa ação de evangelizar. Ou seja, aqui, como já disse para vocês, a nosso nível paroquial, ainda temos muito que expandir, temos muito que avançar na missão. Mas não vamos deixar de dizer que não estamos evangelizando. Sim, estamos evangelizando sim, mas ainda falta muito para nós. E o documento mesmo já nos diz, avançar para evangelizar, mas sempre na palavra de Deus. Mais um ponto agora que eu vou citar, fala sobre a esperança.
Através da ressurreição de Cristo, somos testemunhas da esperança. Como igreja, esposa de Cristo, vivemos da certeza de um dia habitar a tenda divina, entrar na casa da Trindade, ter uma aliança nova e eterna com Deus. Temos essa cifra em Apocalipse 21, do 2 a 5. Somos peregrinos e estamos em constante movimentos a uma vida plena. Caminhando, sempre caminhando. Somos como que aquele povo nômades. Ainda não chegamos na nossa morada de cristãos. Temos essa cifra em 1 Pedro 17 e depois em Atos dos Apóstolos 16, 17. Importante dizer que, como povo cristão, não chegamos ainda à plenitude, como podemos dizer. A nossa caminhada só vai acabar na plenitude, no encontro com Deus, aquele encontro em que podemos celebrar a nossa Páscoa definitiva. Infelizmente, para alguns de nossos irmãos já completaram essa caminhada, vítimas da doença, mas nós continuamos a cada dia caminhando e indo ao encontro desse Jesus. O reino de Deus, posso dizer, ele já começou, mas ainda não terminou, que um dia seremos capazes de celebrar com ele. Mais um ponto que iremos falar agora, em cima sempre do documento, igreja comunidade. Na visão bíblica, o ser humano não foi concebido como um ser isolado, mas que faz parte de uma aliança, que deve encontrar a sua identidade como membro do povo de Deus. Com isso, todos os membros formam comunidade, e assim uns cuidam dos outros, vivendo em comunidade. Somos a igreja fiel a Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Não devemos ter medo de aceitar o projeto de Deus. Viver em comunidade nos faz fiéis testemunhas ao projeto de Deus e com os irmãos. Nesse ponto eu destaco aqui como Jesus, na época em que foi enviado pelo Pai, ele confiou no Pai e foi guiado também pelo Espírito Santo. Nós como igreja, nós como comunidade, temos que ter essa certeza que somos guiados e iluminados pelo Espírito Santo, que não estamos sozinhos, que não caminhamos somente por caminhar. Nós temos uma luz e nunca iremos ficar na escuridão. Essa é a mensagem e o desejo de Deus para com todos os cristãos e nós para vivermos em comunidade. Não olhar a escuridão e pensar que não há uma luz para que nós possamos enxergar aquilo que Deus quer. Então, pessoal, para a gente encerrar esse vídeo aí, quero deixar aí um recado do Papa Francisco, uma exortação ao Evangelho Gaudium, que vai falar não ao pessimismo estéril. O número 84 nos fala uma coisa muito interessante e muito importante para nós em vida em comunidade. A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém poderá tirá-la de nós. Os males do nosso mundo e os da igreja não deveriam servir como desculpas para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamo-los como desafios para crescer. Além disso, o olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, sem se esquecer-se de que onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. A nossa fé é desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser transformada e a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. Obrigado a todos, espero que tenham gostado.